Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula onde nós abordaremos mais alguns assuntos que são considerados importantíssimos para os nossos objetivos. Então eu e você, temos uma parceria de vitória, uma parceria de luta, uma parceria de dedicação. E a gente então precisa de toda maneira fixar as nossas mentes e acreditar em tudo aquilo que nós temos feito, ok? Pessoal, olha só, nós vamos agora falar sobre 3 temas que são importantíssimos para os nossos estudos. Eu vou falar para vocês a respeito do advogado, o advogado como está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, vou falar aqui sobre alguns interesses difusos relacionados então à criança e o adolescente e finalmente eu irei concluir esta aula dando início a um novo assunto, que são os crimes, aquelas condutas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e que são consideradas, então, como condutas criminosas, tá bom? Bem, eu não me canso de pedir e vou repetir. Olha, caso você queira falar comigo, eu estou à sua disposição, tanto no nosso fórum, quanto também lá nas redes sociais, tudo juntinho, professor Eduardo Galante. E mais um detalhe, eu quero que vocês continuem com aquela nossa metodologia, que é de fazer resumos com as principais ideias que eu trouxer aqui para você. Então hoje nós teremos praticamente 3 resumos. Nós teremos um resumo sobre os advogados, sobre a proteção individual dos direitos difusos da criança e do adolescente, e nós daremos início a um 3º resumo chamado crimes. Tá bom? Então vamos trabalhar dessa maneira, pois certamente com isso vocês avançarão bastante e terão condições de terem melhores resultados. Vamos lá? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Vamos estudar aí mais um pouquinho do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta importante norma, muito cobrada. Olha, cada dia mais ela é cobrada aí nos nossos mais diversos concursos. Ainda bem, isso nos credencia a ter um bom resultado. Gente, como eu disse, falarei sobre o advogado, mas eu falarei sobre o advogado nos moldes em que está aqui no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Porque existem outras normas, outros códigos que tratam sobre esse assunto. Aqui não. Aqui eu estou falando do advogado no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só. Gente, a criança ou adolescente, os seus respectivos pais, os seus responsáveis, ou ainda qualquer pessoa, gente, que queira solucionar uma questão, lide, aqui é um termo jurídico que significa o seguinte, uma pendência, uma demanda na justiça, um processo, vamos dizer assim. Então, qualquer criança, qualquer adolescente, os pais, os responsáveis, qualquer pessoa, gente, que tenha interesse na solução do processo, eles poderão intervir nos respectivos procedimentos que são tratados aqui dentro do ECA, todos aqueles procedimentos aqui. E isso será feito através de quê? Através do advogado. Ah, professor, então a criança ou adolescente, os seus pais ou responsável, qualquer pessoa que tenha legítimo interesse, então, eles poderão intervir? Poderão intervir, mas isso deverá ser feito através de quê? Isso aqui deverá ser feito através de um advogado. Por quê? Porque o advogado tem o conhecimento técnico necessário, tá bom? Ou seja, com ele, a sua intervenção, a técnica que será utilizada, isso faz com que você tenha maiores chances de obter ali os resultados que você deseja, tá? E nesse caso, gente, o advogado, ele será intimado para todos os atos que ocorrerem nesses procedimentos. E como que será a intimação dele? A intimação dele será pessoal ou será por publicação no Diário Oficial, tá bom? E sempre lembrando que há o segredo de justiça.
Professor, o que normalmente cai em prova desse artigo? Normalmente, quando cai em concurso, a banca pergunta se a intimação do advogado será sempre pessoal. Não. Então, professor, marca aí para mim. Marco, vamos lá. Normalmente a pergunta que eles fazem são estas aqui. O advogado será intimado sempre pessoalmente? Não. Pode ser pessoalmente ou mediante o quê? Publicação, tá? Oficial. Esta, então, é a observação que eu quero que você faça no nosso material. Olha, professor, suponha-se que aquela criança, aquele adolescente, que os pais, os responsáveis, ou quem quer que seja que tenha interesse na relação, não tenha condição de constituir um advogado. Quer dizer que eles vão ficar sem advogado? Não. Gente, nós temos o Instituto da Prestação de Assistência Judiciária Integral e Gratuita. E esta assistência, ela será estendida àquelas pessoas, então, que necessitarem, tá bom? Aquelas que necessitarem, então, terão este alcance. Pronto. Vamos avançar mais um pouquinho. Nenhum adolescente que se atribua a prática de ato infracional, gente, ainda que ele esteja ausente, ainda que ele esteja foragido, será processado sem defensor. Então, se algum adolescente tem contra ele ali a acusação da prática de um ato infracional, e aí suponha-se que ele esteja ausente, ou seja, não foi ainda ali, né, apresentado para que possa responder por tal ato, ele está foragido. O fato dele estar ausente ou foragido, isso faz com que ele fique sem advogado? Não, ele terá o seu defensor. Professor, e se o adolescente não tiver um defensor, se ele não contratou um advogado, não há qualquer problema. O juiz, tá? Então o juiz vai nomear um advogado para ele, vai nomear um defensor para ele. Professor, ele tinha um advogado que foi ali nomeado pelo juiz, mas no meio do procedimento ele quis contratar um outro. E aí, ele poderá substituir esse que o juiz deu para ele? Sim, isso poderá ocorrer a qualquer tempo, tá bom? Professor, imagina a seguinte situação, tá? O defensor por algum motivo não compareceu a um determinado ato do processo. Se o defensor não foi, isso quer dizer que aquele ato ali, ele será adiado? Não, gente, isso não quer dizer isso não, viu? Então, se o defensor não foi a um determinado ato do processo, não vai haver o adiamento desse ato, não. Nesse caso, o juiz vai nomear para ele, para aquele ato específico, um defensor substituto. Evidentemente que esse defensor só vai ficar ali o prazo necessário para a realização daquele ato, tá bom? Ou seja, vai ser ali para não ficar sem ninguém. Olha, será dispensada a outorga de mandato, tá? Quando se tratar de defensor nomeado ou ter sido constituído, tá? Tiver sido indicado na ocasião formal ali, com a presença da autoridade judiciária. Nós sabemos que para o advogado atuar, ele precisa de uma autorização. Então, como é que nós chamamos isso no direito? Nós chamamos isso de outorga de mandato. Ou seja, eu quero que um advogado me represente, então eu darei para ele uma procuração, um mandato, onde falando que ele poderá, então, agir em meu nome. Ok, só que naquele caso ali, houve, por exemplo, nesse caso de emergência, acabou de ser nomeado para mim ali um advogado. Foi uma emergência. E aí, eu posso ali, ele não tem meu mandato ali, foi uma emergência. Quer dizer, então, que se não tiver um mandato, ele não vai poder atuar? Não, gente, nesses casos de urgência, é dispensada a outorga, tá bom? Então, na sua ideia aí, você coloque assim, olha, em casos de urgência, o advogado estará dispensado da outorga. Pronto, acabou. Beleza? Esta é a ideia que eu quero que você guarde. Vamos falar agora de um novo assunto. Então, de advogado, nosso resumo ficou completinho. Vamos falar agora deste assunto aqui, ó, da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos, tá bom? Nós vamos falar desse assunto agora. Então, todo mundo pegue aí o caderno, faça aí um novo resumo. Que resumo é esse?
Vamos falar da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. É sobre esse tema aí, tá bom? Isso aparece muito no edital. Gente, aqui nós temos que buscar um pouquinho de informações lá do direito, tá bom? Então existe uma categoria de direito que é muito difundida, que é chamado os direitos individuais, difusos e coletivos. Inclusive, depois, que eu não tenho tempo aqui, em que pese eu pudesse fazer isso por você, eu gostaria que você desse uma pesquisadinha sobre o que é um direito individual e o que é, tá, um direito difuso e coletivo. Bem, aqui no ECA nós temos que focar aqui. Então, olha só, as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. Ah, professor, então espera aí, deixa eu entender aqui. Então, suponha-se que alguns direitos, olha só, guarda isso aqui, ó. Crianças têm direitos, não tem? Beleza, criança e adolescente têm direitos. Só que alguém foi lá e ofendeu esses direitos. Ou mais, alguém foi lá e não ofereceu esses direitos. Ou alguém foi lá ou até ofereceu esses direitos, mas não ofereceu como deveria. Isso vai provocar o quê? Ações. Isso vai provocar ações na justiça. E aí, professor, as ações na justiça, elas seguirão quais normas? Estas que estão previstas aqui no ECA. Ah, professor, então peraí. Crianças e adolescentes têm direitos. É isso? É isso. Se alguém ofender esses direitos, se alguém não oferecer esses direitos, se alguém oferecer, mas não oferecer corretamente esses direitos, isso aí então, professor, vai gerar o quê? Um processo, uma ação, não é isso? É isso, gente. Então é sobre esse assunto que eu quero falar. Então, por exemplo, não houve, olha, ensino obrigatório não é um direito da criança? É um direito da criança. Suponha-se que não ofereceram. Suponha-se que ofereceram, mas de maneira irregular. Isso aí vai gerar uma ação? Vai gerar uma ação. Então, estas situações que estão aqui embaixo são situações, o quê? São direitos que as crianças e os adolescentes têm. São direitos individuais, difusos e coletivos que as crianças possuem. E que se não for dado isto a elas, quem não der vai responder um processo, vai responder uma ação. É sobre isso que nós vamos falar, então. Ah, professor, quer dizer, então, por exemplo, um determinado município, o prefeito não ofereceu ali condições para que o aluno tivesse ali acesso ao ensino. Então, nesse caso, esse prefeito vai ser responsabilizado? Vai ser responsabilizado. Por quê? Porque ele não ofereceu um direito que era da criança. Então, olha, se não houve o oferecimento ou oferta de ensino obrigatório, de atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência. Ah, professor, na minha cidade, o prefeito, ele não dá atenção nenhuma para os portadores de deficiência. Opa! Procure aí o Conselho, Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Faça essa denúncia. Vai lá. Tá bom? Olha, eles têm direito de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Olha só, eu sei que aqui nós temos diversas pessoas que estudam comigo, pedagogos, pessoal da área da saúde, pessoal da área do direito, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Para fins de ECA, a primeira infância, ela está relacionada a crianças de 0 a 5 anos, tá bom, gente? E olha, então eu sei que alguns de vocês vão falar diferente, os pedagogos vão me dizer que é de 0 a 6, o pessoal da área de saúde vai dizer que é até a 10, mas para fins de estudo, 0 a 5 anos de idade. Então, professor, na minha cidade não tem creche para todas as crianças de 0 a 5 anos. Não tem? Vai lá no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, denuncie. Vai lá ao Ministério Público, ou seja, aí você está vendo que o ECA protege. Olha,
É outro direito, ensino noturno regular, tá? Para aquelas pessoas que precisam, então, que só possam estudar à noite. Ah, professor, uma vez eu recebi essa denúncia, né? Uma pessoa virou para mim e falou, professor, na minha cidade não tem uma turma de nível médio à noite e eu trabalho o dia inteiro, professor, e não tenho condições de estudar. Ah, não tem não? Fui lá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fiz a denúncia e aí essa denúncia foi levada às autoridades. No instantinho o prefeito foi responsabilizado, tá bom? Olha, haver também tem que ter programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte, assistência à saúde do educando, tá? Do ensino fundamental. Então, nós sabemos que existe uma crise financeira muito grande e aí, evidentemente, que alguns critérios têm que ser pesados. O que não pode é não ter qualquer iniciativa, mas deve haver programas suplementares, então, que possam ali ajudar na questão do material escolar, do transporte, da assistência à saúde. Ele tem que dar ali, então, uma resposta, tá bom? Isso aí, então, gente, são direitos, esses direitos aí individuais, difusos e coletivos que, caso sejam ofendidos, não sejam oferecidos ou ofertados, irão gerar, então, ações. Tem isso tudo aqui ainda, olha, de serviço de assistência social, gente. Para quê? Visando a proteção da família, maternidade, infância, adolescência, amparo às crianças e adolescentes que deles necessitem. Então, tem que haver ali, por parte das autoridades, por parte de todos os envolvidos, um serviço de assistência social. Até que isso tem, viu, gente? É difícil você achar um município que não tenha esse serviço de assistência. Aí o problema é outro. Normalmente a qualidade fica a desejar. Mas os assistentes sociais, graças a Deus, nós temos vamos dizer assim, não sei se vocês sabem, mas no Brasil, os cursos de assistência sociais são considerados os melhores do mundo, viu? Graças a Deus, ou seja, é o brasileiro se superando, né? Olha, o direito aqui, ó, de acesso às ações e serviços de saúde, de escolarização e profissionalização de adolescentes privados de liberdade. Então, aqueles adolescentes, por exemplo, que estão cumprindo medida socioeducativa, tipo de internação, eles vão ficar sem estudar? Não, eles têm direito. Ah, professor, mas lá na minha cidade eles não têm lugar para esses meninos estudarem. Ah, não tem não? Ação no lombo de quem é responsável, tá? De ações e serviços de programas de orientação, apoio e promoção social das famílias, viu? Isso para que possa incentivar, então, aí a convivência familiar. De programas de atendimento para execução de medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção. Olha, de políticas e programas integrados de atendimento à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Então, olha só, todas estas ações aqui, se alguém não se oferecer de maneira irregular ou pior, se ofender a quaisquer destas ideias que aqui estão, isso então poderá ensejar ali uma ação e esta ação seguirá, né, muitas das disposições que nós temos aqui no nosso código, ok? No nosso estatuto. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor aqui. Tudo que o senhor falou aí, isso esgota outras possibilidades? Não, gente, tá? Todas essas hipóteses aí não irão excluir a proteção judicial de outros interesses individuais, difusos ou coletivos, que estejam ligados, então, à infância e à juventude, que sejam, então, prometidos, né, à infância e à adolescência, que sejam protegidos pela Constituição e por lei. Então, aí é apenas algumas daquelas ações que devem ser proporcionadas. Isso não quer dizer que sejam as únicas. Professor, eu quero agora falar o seguinte, quero falar sobre um assunto muito importante com o senhor, que é muito comum, que é a investigação de desaparecimento de crianças e de adolescentes. Gente, eu vou dar uma notícia para vocês, tá? Porque eu sei que aqui o nosso curso é objetivo, nós vamos fazer uma prova de concurso, mas é uma informação interessante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, todos os dias no Brasil, todos os dias, 80 crianças desaparecem no nosso Brasil. Todo santo dia.
Isso significa dizer, tá? Então, numa semana aí, 7 dias, nós temos aí 560 crianças que desaparecem. São praticamente 2.200 crianças que desaparecem por mês no nosso Brasil. Para onde vão essas crianças? O que acontece? Gente, vocês não têm ideia do quanto isso ocorre e o quanto isso é desesperador. Por isso mesmo é que eu trouxe isso aqui, ó, a investigação do desaparecimento. Olha só. Então, a investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes, ela deverá ser realizada, gente, imediatamente após os órgãos serem notificados. Então, os órgãos foram notificados, a delegacia está sabendo. Quem é que está sabendo? Então, tem que começar imediatamente, tá bom? E aí, as autoridades, tão logo recebam esta informação, elas vão avisar nos portos, elas vão avisar nos aeroportos, vai avisar para a polícia rodoviária, vai avisar para as empresas de ônibus, vai avisar para as empresas de ônibus internacionais, vai falar, olha, gente, acabou de desaparecer uma criança, a criança ela tem esta característica, este nome, é por isso, gente, que quando você vai na rodoviária, há um controle cerrado, quando você vai no aeroporto, ou seja, o desaparecimento de uma criança imediatamente irá desencadear uma série de consequências, uma série de providências, ou seja, se tentar sair com essa criança pelo porto, pelo aeroporto, pela BR, a gente vai tentar cercar de todos os jeitos para que isso não ocorra, tá bom? Professor, as ações que o senhor acabou de falar, por exemplo, não ofertaram aí ensino ali, não tem creche na cidade, tá bom. Aí o senhor quer entrar com esta ação. Aonde vai ocorrer, professor? Qual é o juiz que eu tenho que levar esta ação? Vai ser, gente, no fórum do local onde ocorreu ou onde deva ocorrer a ação ou a omissão. É um fato, então, aonde deixou de ter, é para lá que eu vou levar, tá bom? E aí, nesse caso, o juiz ele vai ter competência absoluta para processar essa causa, evidentemente que ele só não o fará se tiver naquela situação algum interesse aí específico da Justiça Federal ou caso tenha ali algum processo que seja de competência dos tribunais superiores. Competência originária. Caso contrário, não. A competência é absoluta. Então, guarde isso aqui, ó. A competência é absoluta ali do fórum do local onde ocorreu ou onde deva ocorrer a ação ou omissão. Não tem creche na minha escola, lá no meu município. Qual é o seu município? É Londrinópolis. Então é lá que vai ser proposta esta ação. Gente, para estas ações, ou seja, para as ações cíveis que forem fundadas nos interesses coletivos e difusos, tá? São considerados legitimados. Ou seja, professor, quem pode entrar com estas ações? Quem pode propor estas ações? O Ministério Público, tá? O promotor de justiça, ele pode propor esta ação. A União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, tá? Os territórios, eles, então, são legitimados, ou seja, poderão, então, estar nestas ações. As associações legalmente constituídas pelo menos há 1 ano, elas poderão fazer isso, tá? Desde que elas tratem justamente destas questões envolvendo, então, aí os interesses da criança e dos adolescentes, tá bom? Então, elas poderão fazer isso também. Inclusive, quando houver a previsão de dispensa de autorização da Assembleia. Isso quando estiver previsto lá no nosso estatuto. Isso aqui, então, são os legitimados. Ou seja, é quem poderá, ok? Pronto. Além disso, o que mais é interessante para os nossos objetivos? É o seguinte, existe no nosso direito, lá no nosso direito processual civil, existe uma coisa que nós chamamos de litisconsórcio. Litisconsórcio, eu vou falar aqui, eu vou me afastar um pouquinho do direito, mas por favor, entendam, isso é só mesmo para que a gente possa compreender melhor. Imagina o seguinte, você quer colocar o seu filho na escola, eu quero colocar o meu filho na escola, nós dois moramos no mesmo bairro, nós dois queremos que o nosso filho estude na mesma escola,
Então por que a gente não entra com a ação juntos? A gente não pode? Pois é, isso aí é mais ou menos o que nós chamamos de litisconsórcio, tá? Então, aqui nos termos do ECA, será admitido litisconsórcios entre, o Ministério Público da União e dos Estados na defesa dos interesses e dos direitos que estão nesta lei. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, o promotor de justiça, ou seja, o promotor do Estado, mais o representante, ou seja, o procurador, que é o caso, no caso, o representante do Ministério Público da União, pode juntar os dois para tentar ali, então, ajudar a buscar, então, entrar ali com aquela ação para defender aqueles direitos ali da criança e do adolescente. Então aqui eu posso juntar. Normalmente quando aparece em prova, aparece assim: qual é o tipo de litisconsórcio que poderá ocorrer entre o Ministério Público da União e o Ministério Público Estadual? Gente, é o litisconsórcio facultativo, não é obrigatório. Ou seja, se quiserem, podem trabalhar juntos. Professor, em caso de desistência ou abandono da ação, que foi proposta pela associação. Então, eu acabei de falar para você que a associação, ela pode entrar com ação, não pode? Pois é. Ela entrou com ação, só que no meio da ação ela desiste ou ela abandona a ação. E aí, nesse caso, gente, o Ministério Público ou ainda qualquer outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Ah, professor, quer dizer então que se a associação desistir, outro legitimado poderá ocupar? Sim, tá bom? Olha, os órgãos públicos legitimados, gente, eles poderão tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de conduta, é o que nós chamamos de TAC. Nesse caso, então, os órgãos, eles assinam ali um termo de ajuste de conduta falando o seguinte: não, pode deixar, não precisa entrar com esta ação não, eu vou fazer tudo que o senhor está pedindo. Senhor promotor, pode ficar tranquilo que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora aí à noite, vou criar uma escola aí de nível médio, um colégio, e olha, me dê um prazo de 2 meses para eu fazer a sala e contratar os professores. Então isso aí é um termo de ajuste de conduta. Pode ter isso? Pode. Esse termo de ajuste de conduta, gente, ele tem a eficácia de título executivo extrajudicial. Sabe qual é o que significa isso? Tá, o prefeito diz que vai cumprir essa função e ele não cumpre, então aquela decisão ali, aquele termo de ajuste de conduta, ele terá título, ou seja, ele poderá ser executado extrajudicialmente, ou seja, eu posso cobrar isso extrajudicialmente, tá bom? Para a defesa, normalmente cai isso aqui, ó, fala que é judicial, não, é extrajudicial. Para a defesa dos direitos e dos interesses protegidos aqui no ECA, são admissíveis, gente, todas as ações. Qualquer ação prevista no direito que sirva para buscar o que aqui está tutelado será admitida, tá bom? O Ministério Público, ele poderá instaurar sobre a sua presidência o inquérito civil ou ainda requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, quaisquer certidões, informações, exames, perícias, isso no prazo que ele determinar, tá? E esse prazo só não pode ser inferior a 10 dias. Mas depois de 10 dias ele pode pedir, olha, você tem 10 dias para me mandar essa certidão, 10 dias para me mandar essa informação. Só não pode ser inferior a 10 dias, ok? Vamos para o nosso terceiro resumo. Nós vamos agora falar sobre crimes e infrações administrativas. Nós daremos início em relação aos crimes. Vamos falar então dos crimes. São várias as condutas que nós temos aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu darei início nesta nossa aula e depois, certamente, nós vamos falar de todas estas condutas, tá bom? Então, olha, os crimes que estão previstos aqui no ECA, eles poderão se utilizar tanto ali das normas do Código Penal, como também do Código de Processo Penal, tá bom? Então, aquelas normas do Código Penal e do Código de Processo Penal se aplicam aos crimes previstos aqui no ECA? Se aplicam, tá bom? Naquilo que couber, então, será aplicado.
Os crimes que estão nesta lei aqui, os crimes previstos no ECA, gente, são crimes de ação pública incondicionada. Isso aqui despenca em concurso. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso aqui, tá bom? Então aqui significa o seguinte, olha, independentemente da ação de qualquer pessoa, o Estado, ao saber de quaisquer destas condutas, ele então irá promover a ação penal, ou seja, independe da pessoa fazer alguma representação, independe de alguém fazer alguma coisa, nada disso, ok? Vamos para diversas condutas. Nós temos diversas condutas previstas no ECA, diversas. E aí nós vamos tratar de cada uma delas, ok? Vamos falar de todas elas e ao final, então, você verá que existem pelo menos aí 21 condutas que são consideradas como crime. Vamos aqui a primeira. Olha a primeira situação que é crime. Deixar, gente, o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante, sabe de quê? De manter, gente, o registro. Deixa eu até anotar isso aqui. Isso aqui é importantíssimo, tá? Ele tem que manter o registro. Mas o registro de quê, professor? Das atividades desenvolvidas, tá bom? E estas atividades, então, devem ser mantidas por um prazo que hoje são 18 anos no mínimo. Além disso, se esse não oferecer a parturiente ou ainda ao seu responsável, quando a mesma receber alta, a declaração de nascimento, isso também é crime. E nesta declaração de nascimento, inclusive, deverão constar as intercorrência do parto ou ainda o desenvolvimento do neonato. Tudo isso aí, então, estará a cargo de quem? Do encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento. Professor, se ele não cumprir isso, se não cumprir isso, é crime. Não cumpriu, é crime. Sabe qual é a pena? Detenção, tá? Ele, então, poderá ser detido. Mais uma conduta criminosa. Deixar, gente, o médico, enfermeiro ou ainda qualquer dirigente de estabelecimento de saúde, tá? De gestante, de identificar corretamente o neonato ou a parturiente. Então, guarda isso aqui, ó. Médico, enfermeiro ou dirigente. O que ele fez? Não identificou corretamente o neonato ou a parturiente. Isso é crime. Por isso, gente, aquele cuidado, quando você vai na maternidade, a mamãe tá com a pulseirinha, a criança tá com a pulseirinha, aquilo ali é uma maneira de cumprir o que a lei determina, viu? Por ocasião lá do parto, bem como deixar de proceder os exames que são necessários. Isso de acordo lá com o nosso direito à saúde. Quando você estuda o ECA, lembra lá que nós estudamos do artigo 7 a 14? Pois é, então existem alguns exames que a criança ao nascer é obrigatório que se faça esses exames. Então não fez esses exames, isso é crime e a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. Inclusive, isso aqui admite a modalidade culposa. O médico não fez o exame do pezinho porque ele pensou que já tinha feito, esqueceu. Ok, o que é culpa? É negligência, imprudência ou imperícia. Então, se ele agiu culposamente, ele poderá ser, então, aí no caso, cometido esse crime, ok? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, graças a Deus, chegamos ao fim de mais uma aula, e mais uma aula bem legal, uma aula cheia de informações, e eu tenho certeza que você está vibrando, e isso é muito bom. Significa que você está no caminho certo. Gente, ECA não é difícil, basta você viver, sentir, e aí você terá o resultado esperado. Vou ficando por aqui, um enorme beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!